Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 22 a 25. A palavra de Deus diz assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, a palavra do Senhor permanece, porém, eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Pai, estamos diante da tua palavra, nós clamamos pela tua bondade, que sempre tem nos acompanhado, que o Senhor que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, seja aquele a nos conduzir sempre à tua verdade. A tua palavra é a verdade. Ajuda-nos a termos espíritos dóceis diante das tuas orientações e a ter clareza cada vez mais da tua vontade, a nossa oração e nosso clamor em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Amor ou amar uns aos outros exige. É sobre isso que eu gostaria de terminar, espero eu, hoje esse trecho. Tem bastante conteúdo aqui, uma parte eu já introduzi, mas demonstrando que em ambientes de sofrimento e dificuldades, quando existe eventualmente uma crise de comunhão estabelecida em virtude do ambiente circunstancial a que a igreja está submetida, porque o sofrimento ele pode, não obrigatoriamente ele faz, mas ele pode embrutecer as pessoas, pode torná-las mais brutas, mais rudes, e em virtude disso, naturalmente mais insensíveis, fruto deste embrutecimento desnecessário e evitável. Por conta disso, Pedro está orientando várias questões, mas a primeira delas que fica absolutamente claro para nós, já que numa eventual crise de comunhão, em virtude de um embrutecimento desnecessário, o amor é quem vai resolver essa circunstância. O contexto em que nós nos encontramos, nós já vimos isso, que nos versos de 1 a 12, quando ele conclui lá no verso 13, por isso, há vários benefícios, dos quais eu apenas mencionei, são acho que mais de 10 benefícios, e tudo isso que está acontecendo agora, a gente não pode perder de perspectiva, é fruto de todos esses benefícios recebidos. Senão dá a impressão de que nós é que somos como uma espécie de igreja moralista, onde você é obrigado a fazer determinadas coisas para conquistar algo, sendo que já houve a conquista de várias circunstâncias ditas do verso 1 a 12, que nós não falamos especificamente todas elas, mas apenas mencionamos cada uma delas, para demonstrar que, entre outras coisas, os benefícios advindos de tudo que nós recebemos, ele pede, por exemplo, que haja esperança na vida da igreja. Peraí, vai voar isso aqui? Não, peraí, deixa só um negócio, senão eu vou começar a não prestar atenção nem eu no que eu estou falando aqui. Então, peraí, deixa eu resolver isso aqui. Isso, que tem um negócio voando. Bom, aí, fica quieto aí. Isso, não se mexe. Aí, se cair, nós damos um jeito. Tá bom? Aí eu consigo pensar aqui. Então, fruto desses benefícios, primeiro deles que nós vimos foi a esperança, em linhas gerais. A igreja de Cristo é uma igreja esperançosa, por definição. Não tem nada a ver com as circunstâncias do momento, mas tem a ver com as circunstâncias de outro momento. De tudo aquilo que Jesus Cristo fez, trouxe um monte de benefícios a cada um de nós, que estão sendo aplicados paulatinamente pelo Espírito de Deus que foi derramado sobre a sua igreja, e agora, à luz disso que nós vamos experimentando paulatinamente, desta outra sociedade, deste outro lugar, de um camarada que veio do céu, literalmente, por isso que ele não estava representado em Adão, nós temos esperança. Esperança daquilo que somos e esperança daquilo que seremos. Portanto, a Igreja de Cristo, ela não olha exclusivamente
para as circunstâncias a que nós estamos envolvidos, não como se nós quiséssemos ignorar essas circunstâncias, mas porque elas não são o fruto final da história. Elas apenas são um fruto parcial, onde em determinado momento a história será encerrada como nós a conhecemos. Por isso nós somos uma igreja esperançosa. Alguém que não tem esperança é alguém que está olhando para o lugar errado. Segunda coisa que nós vimos é que há a necessidade da santidade, à luz desses montes de benefícios, há várias circunstâncias, inclusive que nós vamos falar a respeito do amor, mas que ele demonstra a necessidade de nós buscarmos uma vida cada vez mais santa, tendo Deus como o nosso patrimônio maior, o nosso alvo maior. Ou seja, se tudo ao nosso redor chegar no estado de putrefação espiritual tão grande que nós não temos modelos espirituais humanos para serem alvos para cada um de nós, de estímulos para continuarmos a progredir em nossa vida espiritual, é só olhar para o céu que lá não falta. Embora na história até hoje nunca faltou. Ele pode diminuir, mas nunca faltou, ok? Então, por conta disso, há várias circunstâncias envolvidas numa vida de santidade. Mais do que isso, ele diz numa vida de temor a Deus, porque o nosso Pai, a quem nós amamos, aquele que nos amou primeiro, aquele que mandou seu Filho Jesus Cristo, e aquele que age e continua agindo na sua igreja, é aquele que também é juiz do mundo inteiro. Então, por conta disso, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, porque o nosso Pai é também juiz do mundo inteiro. Então, à luz dos benefícios, nós deveríamos prestar atenção no lugar da esperança que existe em nós, no lugar da santidade que existe em nós, no lugar do temor a Deus que existe em nós, e agora sim, onde nós nos encontramos, no lugar do amor. Então já dá para notar, de cara, que o amor ele é apenas um dos requisitos advindos de um monte de coisas que Deus vai exigindo à luz de um monte de benefícios recebidos da sua igreja. Não é algo que literalmente precisa começar na sua igreja. E, entre outras coisas, nós começamos a ver que a Filadelfia, que é o amor entre os irmãos, ele precisa existir, que não é aquele amor sexual, não é amor de pai para filho, nem amor de amizade, é amor de irmãos, na cruz de Cristo. E a gente viu que esse amor fraternal, entre outras coisas, ele deve ser um amor cordial, não deve ser um amor bruto, não deve haver rudeza entre os cristãos, não deve haver em lugar nenhum. Mas mais ainda entre os cristãos. Então é estranho quando começa a existir que só se explicaria à luz de uma impiedade ou à luz de alguém que é novo na fé. Mas à medida que a gente vai andando na fé, deve haver, como ele mesmo disse em outro lugar, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Então a forma de nós nos amarmos fraternalmente é cordialmente, é com amabilidade. E nós vimos isso. Ele deve ser um amor constante, no verso 22, nós vimos o amor fraternal não fingido, amai-vos, pode colocar na sua Bíblia, porque isso tem em um dos manuscritos, persistentemente uns aos outros de coração. Amai-vos persistentemente. Ele vai dizer em Hebreus, por exemplo, capítulo 13, seja constante o amor fraternal. Por quê? Porque a necessidade de nós nos amarmos é constante. E a necessidade de nos tratarmos cordialmente também é constante. Então não há razão, motivo ou qualquer coisa que justifique uma atitude de alguém que foi embrutecido e agora, de maneira ignorante, começa a dar patada uns aos outros. Isso, no meio cristão, é absolutamente indesculpável. Não há razões para isso. Jesus Cristo poderia utilizar-se de umas circunstâncias como essa, porque a circunstância em que ele viveu, rejeitado pelos seus, os estudiosos falam que o texto de João, que fala que ele foi rejeitado pelos seus, foi rejeitado inclusive pela seu próprio povo e pela sua própria família. Então, ele sim viveu uma rejeição, ele sim viveu uma hostilidade que nenhum de nós na vida, por maior que seja a hostilidade que venhamos a experimentar, vai experimentar. Porque toda a hostilidade que era esperada aos filhos de Deus
foi depositada única e exclusivamente em Jesus Cristo. E ele não foi ignorante. Ele não foi alguém embrutecido. Ele não deixou de insistentemente, a cada momento, amar a cada um de nós. Ele foi persistente. Ainda continua sendo persistente. Então, olhando para Jesus Cristo, nós obrigatoriamente precisamos amar. Não é quando nós gostamos, não é aqueles cursos de verão, não é no momento em que a gente estiver de bom humor, não é quando nós estivermos com saúde física, ou com saúde financeira, ou com saúde afetiva, a despeito de quaisquer que sejam as circunstâncias em que nos encontremos. Ele disse à vida de Pedro: pode embainhar a espada, porque se eu quisesse, eu mandava vir uma legião de anjos e acabava com a raça dessa turma e era todo mundo por quinto dos infernos. Ele não fez isso. Ele ama insistentemente, mesmo tendo vindo voluntariamente, mesmo não tendo nada externo obrigado a ele a fazer o que ele fez. Ainda assim, ele veio porque ele quis, ele recebeu esse mandato do pai dele, mas ele veio porque era vontade dele, ele não veio obrigado da parte do pai. Então, insistente e de maneira contínua, como a menina dos olhos, ele age de maneira amorosa para com a sua igreja, o que certamente é um modelo para todos nós. Mas não só um modelo constante, mas também não fingido, e a gente viu que existem várias circunstâncias, como, por exemplo, ele diz lá em outro lugar, o amor seja sem hipocrisia. É bem interessante isso, porque facilmente pode existir, a gente fala dos fariseus, que se relacionavam com Jesus Cristo de maneira falsa, mas nós podemos, justificadamente, de maneira errônea, à luz dos problemas em que vivemos, ou à luz de pessoas que não facilitam a nossa aproximação em relação a elas, começarmos a querer nos amar de maneira fingida, hipócrita, não inteira, falsa. E a gente dá uma de que ama, mas não ama. Então, isso aqui é absolutamente execrável. A gente não pode tentar parecer o que não somos. Por isso ele diz, logo depois, me admira o texto de Romanos, né? Que ele diz, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Então, a questão é que o que é detestar o mal? É amar hipocritamente. O que é se apegar ao bem? É amar sem hipocrisia. Está escrito na mesma linha. Então, não precisa ficar inventando, tentando achar que tipo de mal é esse e que tipo de bem é esse que nós devemos detestar e nós devemos nos apegar. O bem que Deus espera que haja no meio da sua igreja de maneira natural é o amor uns aos outros. É isso que Pedro está explorando e que certamente outros apóstolos também exploraram. Então, até agora, e aí a gente começa, o amor, ele deve ser uma filadelfia, o amor entre os irmãos, fruto de um monte de benefícios recebidos, feito de maneira cordialmente, constantemente e sinceramente. Ou honestamente. Pode anotar se quiser, cordialmente, constantemente e sinceramente ou honestamente. Mas mais do que isso, sobrenaturalmente. Finalmente tem isso. Eu fiquei revisando aqui o que eu havia anotado, porque está escrito aí, logo no verso 23, pois vocês foram regenerados. O amor deve existir da maneira em que ele coloca no verso 22, porque o verso 23 diz, vocês foram regenerados. Só é capaz de amar de maneira cordial, de maneira constante, de maneira honesta, quem já nasceu de novo, quem já é nova criatura, porque estas são qualidades específicas de quem é um cidadão celestial. Porque se não formos um cidadão celestial, se nós ainda não tivermos nascido de novo, além dessas qualidades não terem sido implantadas pelo Espírito de Deus no nosso coração, nós iremos justificar a falta de amor uns aos outros por N circunstâncias, onde um mas será um mas com letras garrafais. Mas o irmão, mas a pessoa, mas a sociedade, mas viver a vida cristã, mas a minha doença, mas o meu problema, e o mais cresce além daquilo que Jesus Cristo fez pela vida de cada um de nós, e ele diz que isso não é verdade. Ele cita aqui o famoso texto de Isaías, capítulo 40, esse texto ele é absolutamente famoso,
Porque a circunstância em que ele vai dizer que toda carne é erva, é a circunstância onde existia o perigo iminente, e acabou acontecendo, do povo de Israel querer confiar nas nações ou em determinadas nações, no poder político e econômico do momento, porque pensavam eles que o poder político e econômico do momento poderia dar a eles alguma coisa que Deus não poderia dar. E aí ele diz, olha, seca-se a erva. De que erva ele está se falando? Não é da erva de chamate, ou não é dessa outra erva que você está pensando, mas a erva aqui são as nações, os impérios, os grandes impérios econômicos, os grandes impérios políticos. Eles não eram suficientes, eles não são comparáveis a Deus. E aí Deus, para demonstrar ao povo de Israel, onde ele diz, consolai meu povo, diz o vosso Deus, e ele começa a discorrer em Isaías capítulo 40, para falar do que é essa erva, a partir do verso 12, ele vai demonstrar qual é a comparação que as nações têm com a erva. É um famoso capítulo de Isaías capítulo 40, onde ele diz, quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou todos os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Os caras já colocam a balança enganadora em pesar 5 quilos, 10 quilos, assim por diante. Você imagina pesar todos os outeiros e não tem condição, ninguém consegue, a não ser Deus. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ninguém. Quem foi o seu conselheiro ou o ensinou? Ninguém. Com quem tomou Deus conselho para que lhe desse compreensão sobre alguma coisa? Ninguém. Quem instruiu na vereda do juízo, lhe ensinou a sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Ninguém. Aí vem a expressão, eis que as nações, que são uma erva, toda a carne é todas as nações. Todas as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde. Consegue imaginar? O baiano anda, né, assim, com um balde na cabeça, né? E ele vai andando e vai pingando para tudo que é lado. Assim. Um daqueles pingos são todas as nações juntas. Você quer confiar num pingo que cai num balde e não em Deus. Faz sentido isso? E ele diz, como um pingo que cai de um balde, como um grão de pó na balança, um grão de pó na balança, como as ilhas são como um pó fino que se levanta, nem todo o Líbano basta para queimar, e nem os seus holocaustos, nem os seus animais para um holocausto. Se pegar toda a madeira, e se pegar, não é da Amazônia não, irmão, é toda a madeira que existe na face da terra, se pegar todos os animais, não presta para um holocausto diante de Deus. Aí ele diz, todas as nações, diante disso, são perante ele como coisa que não é nada. Aliás, ele as considera menos do que nada. Ele considera essas nações como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Nada. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade o juízo da terra. Então, é uma completa diferença que existe de grandeza entre todas as nações, entre todos os animais, entre todas as madeiras. Tudo isso, diante de Deus, é como um pingo que cai de um balde, como um pó fino que se levanta, é como um vácuo, é como absolutamente nada. Aliás, não tem comparação, literalmente, qualquer coisa que a gente queira colocar para colocar Deus na balança. É esse texto que Pedro agora pega para fazer uma comparação, dizendo como é que o amor deve acontecer entre nós. Vocês foram regenerados de uma semente que veio do céu, absolutamente incorruptível. Só consegue amar se for nascido de novo. Tem um monte de gente que talvez tenha dificuldade de amar, ou porque é imaturo na fé cristã, ou porque literalmente tem crente, não é. Porque o ímpio não tem as razões que nós temos, porque ele ainda está brigando com Deus, entendendo que Deus não existe, entendendo que Deus é comparável a qualquer outra coisa, entendendo que ele pode lutar em pé de igualdade com Deus, e ele ainda está numa briga que ele ainda não entendeu quem ele é. Pois quando nós entendemos quem nós somos,
quando nós entendemos quem as nações são, quando nós entendemos o que Pedro diz, que toda a carne é como a erva, ou seja, absolutamente nada, não dá para comparar toda a carne diante de Deus, porque a grandeza de Deus é muito maior do que a finitude humana. Quando nós entendemos isso, essa sobrenaturalidade, a despeito da perseguição e a despeito da relação, com todos os imbricamentos existentes e complexidades no envolvimento das pessoas para com as pessoas, não existe um mas, nós amamos. Jesus Cristo, quando ele veio, não tem o mais, ele amou. Não é por causa das pessoas, é por causa de ser ele quem ele é. Não é por causa da dificuldade, negando a dificuldade. A dificuldade foi tão grande que ele morreu. A dificuldade foi tão grande que ele teve que orar insistentemente, não é para saber aquilo que ele deveria fazer, é para ter coragem para fazer aquilo que ele sabia que ele deveria fazer. Então ele teve que orar e dizer, Pai, se possível, passa de mim esse caso, não, então bora que é conosco, e ora mais. Se ele precisou orar para fazer o que ele sabia que era para fazer, se imagina nós. Por quê? Porque nada externo pode impedir a ação de um verdadeiro crente de amar o seu irmão. Nada, absolutamente nada. Então, se é assim, obrigatoriamente, nós precisamos amar de maneira cordial, nós precisamos amar de maneira constante, nós precisamos amar de maneira honesta, mas nós precisamos amar de maneira sobrenatural, entendendo que todas essas coisas só são possíveis à luz de uma linguagem de alguém que nasceu de novo, com uma semente que não é da terra. Como diria o próprio Jó, no capítulo 28, onde eles procuram. Você viu aqui aquela semente da imortalidade? Não. O abismo e a profundidade eles passaram por aqui, mas não está com a gente, não. E ele não encontra em nada, absolutamente, na face da terra, algo que demonstre a sobrenaturalidade do que ele está procurando, porque só em Deus ele pode encontrar isso. Só é possível amar o irmão se a gente já é um novo convertido. Se a gente não é um novo convertido, a gente vai ter muita dificuldade, para dizer não, impossibilidade, mas eu diria muita dificuldade de se aproximar de nosso irmão. Porque todas essas coisas a gente não vai entender que nós somos finitos, que a vida está passando e que nós não devemos nos concentrar em circunstâncias absolutamente passageiras. Gálatas, por incrível que pareça, diz que o primeiro fruto do Espírito é o amor. Mas para isso tem que ter o Espírito. Não tem jeito de amar sem o Espírito. Isso é dele, não é nosso. Nós, como igreja presbiteriana do Cruzeiro, nós vamos amar se somos uma igreja de pessoas convertidas. Porque pode ter uma igreja de uma maioria de gente ímpia, né? Pode acontecer, tá bom? Então a primeira coisa é essa, é amar de maneira fraternal se formos sobrenaturais. Deve existir esta ética celestial no nosso meio. Segunda coisa, a gente deve amar de maneira santa. Ele diz lá, nos versos seguintes, o que é que Deus fez e espera de nós. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, amai-vos de coração puro uns aos outros. Pode colocar isso, porque isso tem em um dos manuscritos. Não aparece na nossa tradução, mas tem em outras traduções. Amai-vos de coração puro. O que significa que não só foi implantada uma nova natureza em cada um de nós, mas existe uma parte que é de mim e de você. Uma parte que só é possível nós amarmos os nossos irmãos tendo purificado a nossa alma na obediência à verdade. A obediência à verdade tira elementos que não deveriam existir no nosso coração. A obediência à verdade faz com que a nossa vida fique cada vez mais pura. A obediência à verdade faz com que, no verso 14, nós não mais nos amoldemos às paixões da época da ignorância, e no capítulo 2, verso 11, ele diz que das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Se ainda existir paixões internas, que são mais reflexos de uma natureza que é do velho homem e não do novo homem, que existe alguém com dificuldade de obedecer à verdade,
nós dificilmente, com uma alma impura, com uma alma cheia de coisas que não deveriam existir, conseguiremos nos aproximar da vida de nossos irmãos. Ou no máximo que nós faremos é amar a vida de nossos irmãos cheios de impureza e cheios de perversões e impiedades. Por essa razão, irmãos, eu insisto nisso e tenho dito que o que vem primeiro não é o nosso serviço, o que vem primeiro é o nosso coração. É por isso que eu e você precisamos clamar diante de Deus, olhar diante de Deus, ao participar da ceia, examinar a nós mesmos, ao nosso próprio coração, porque se nós não buscarmos um processo de santificação interna, nós seremos mentirosos na habilidade de que teremos intrínseca existente em cada um de nós de amar os nossos irmãos. Como é que alguém cheio de impureza, como é que alguém cheio de dificuldade, como é que alguém cheio de questões não resolvidas, como é que alguém cheio de dubiedades, como é que alguém de coisas que ainda não deveriam existir no seu coração consegue se aproximar de seu irmão também com questões internas não resolvidas, cheio de dubiedades, cheio de problemas? Aí os conflitos eles começam a ser existentes na igreja, permanentes na igreja e aumentam cada vez mais. Só tem um jeito de nós diminuirmos qualquer dificuldade existente entre nós. Se antes de nós pensarmos nos outros, nós pensarmos na nossa obediência à verdade, no estado do nosso coração. Amamos os nossos irmãos de coração puro. Quem diz que ama o irmão sem ser de coração puro é mentiroso ou, no mínimo, está lutando num auto-engano, achando que é capaz de fazer alguma coisa que não é, mais ou menos como Pedro. Não pode deixar que eu vou caminhar com o Senhor até a morte. Você não vai caminhar nem até o começo do dia. Não vai nem amanhecer se você não vai dar conta de fazer aquilo que você está dizendo. E aí, Pedro, o homem que andou sobre as águas, o homem que experimentou coisas que ninguém mais experimentou, o homem que é absolutamente singular, a tal ponto que ele foi o líder do colegiado apostólico, Pedro. As pessoas disseram, tu andaste com ele? Nunca nem vi na vida. Eu falei, como é que um camarada faz isso? Lembra do camarada? Está afundando. Ninguém de nós experimentou que teve no Monte da Transfiguração, onde Jesus Cristo muda de essência, Pedro, Tiago e João, e só ele interrompe a conversa entre Jesus Cristo, Moisés e Elias. Quando ele diz, Senhor, vamos fazer aqui umas tendas, vamos ficar por aqui. Ninguém te chamou na conversa, bicho, eu estou conversando com os caras, você se mete no meio, tudo bem, é Pedro, né? Vamos dar folga para Pedro. Pedro está aqui entre nós, vamos dar uma aliviada com Pedro. Eu quero lavar seus pés, mas de jeito nenhum o senhor vai lavar meus pés. Se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo. Então me dá um banho, mas também não é banho desse jeito. Mas larga a mão de ser radical dessa forma. Pedro, tu me amas? Amo. Tu andaste com ele? Nunca nem vi na vida. Se Pedro, que é Pedro, foi capaz de uma percepção totalmente equivocada sobre si mesmo, dizendo que ia até morrer e não amanhecer um dia traiu Jesus Cristo, eu e você somos muito mais fracos do que nós imaginamos e muito menos fortes do que nós gostaríamos. Tem gente que ainda fica surpreso quando o irmão trai um outro irmão por alguma razão. Fala alguma coisa, estamos juntos, fechado, super gêmeos, ativar. E ele passa na última semana, o cara falou um negócio diferente para mim. Pois é, irmão, se Pedro não durou nem um dia, a gente ainda pelo menos durou uma semana. A gente tem que aprender que precisa amar os nossos irmãos de maneira santa, precisa obedecer à verdade, tem que ser de coração puro. E o coração puro, uma das traduções, é de maneira integral ou de todo o coração. Uma das maneiras de entender o coração puro é de todo o coração. O que significa que nós nos aproximarmos de nossos irmãos precisa ser sem reservas. Sem colocar determinados departamentos internos da nossa alma, dizendo que isto aqui não está debaixo da ação de Deus, ou certamente eu não abrirei essa área da minha vida para viver uma proximidade com meu irmão. Você pode entrar até aqui, a partir daqui eu não deixo você entrar. E aí a gente começa a viver relacionamentos cheios de reservas uns com os outros. Nem Deus fez isso. Ele não se dava a confiar, porque ele sabia o que era a natureza humana, mas ele amava de maneira íntegra. Não havia uma parte do coração de Jesus Cristo que não fosse movida em direção ao seu povo. Não havia uma parte do coração de Jesus Cristo que queria se entregar em favor de cada um de nós, e uma outra parte do coração de Jesus Cristo que ele diz, essa fica aí porque essa é rebelde, mas pelo menos eu vou 90%. Nós precisamos amar os nossos irmãos
com todas as partes de nossa vida. Uma das crises que eu e você vivemos e não sabemos de onde é porque a gente tenta viver uma vida parcial. A gente tenta viver uma vida seletiva. A gente tenta se aproximar de nossos irmãos, mas não de maneira íntegra. Deixe que sejamos nós os traídos. Deixe que sejamos nós os feridos. Deixe que sejamos nós as pessoas de quem falaram mal, as pessoas que falaram mal indevidamente, as pessoas que trairão cada um de nós. Porque Jesus Cristo, Pedro mesmo vai orientar, que já fizeram isso com Jesus Cristo e ele se entregou àquele que julga retamente todas as coisas. Então, para isso mesmo nós fomos chamados. Não para sofrer por alguma coisa que nós fizemos, mas para sofrer de maneira indevida, como Jesus Cristo sofreu de maneira indevida. Então não fique com reservas na sua vida, na sua alma, de se aproximar de seu irmão. Deixe que, eventualmente, o seu irmão, por alguma razão, venha trair, e aí a responsabilidade é dele, e não é nossa, de sermos parciais no nosso amor. Porque uma das acusações que pode existir, eu não sei... Deixa eu dizer uma dica aqui para os casais. O que o cônjuge quer ouvir não é se nós somos especiais. O que o cônjuge quer ouvir é se nós somos únicos. Se não tem mais ninguém na nossa vida. Se há exclusividade na relação. Traduzindo, se nós estamos na relação de maneira inteira. Quando nós estamos na relação de maneira inteira, aí se diz, eu estou me sentindo amado, porque o outro está inteiro em relação a mim. E é isso que Deus está cobrando, que nós precisamos estar inteiros em relação aos nossos irmãos. Porque o amor exige, obrigatoriamente, que tenha que ser produzido de maneira pura, e isso só vai ser possível se ele for de maneira integral ou de maneira completa. Por fim, ele diz lá que o amor, no verso 22, amai-vos de coração uns aos outros de maneira ardente. É interessante que, qual é o significado da palavra ardente? Ardente é um termo fisiológico que se refere assim, usado para os músculos. Estirar até o máximo limite da capacidade de um músculo. Amar alguém ardentemente seria, de maneira metafórica, a estirar até o limite máximo da capacidade de um músculo. E aí me vem à memória, você vai se lembrar aí, da prova de 100 metros rasos. Eu gosto daquela câmera que fica 100 metros... 100 metros exatamente, de atletismo. E vem aquela câmera do lado assim, e os caras se esticando ao máximo. E aí, de repente, um deles vai lá e rompe, e se estira, e se machuca, e ele não consegue caminhar. Mas o que ele fez foi estirar todos os músculos ao máximo para que ele conseguisse um objetivo comum. É isso aqui que está em mente. Eu e você estirarmos todos os músculos da nossa alma em prol de nossos irmãos. Isso é de maneira ardente. Tem gente se machucando rápido demais. Tem gente que nem deu a largada e já se feriu. Irmão, vai fazer uma ginástica. Vai na academia espiritual. É por isso que Deus deixa a gente, às vezes, no sofrimento. É por isso que Deus deixa a gente passar por circunstâncias hostis, porque essa é a academia celestial. É isso que faz com que eu e você possamos exercitar os músculos da nossa alma, para que nós estejamos em forma espiritualmente, para que tenhamos a vontade de estirar ao máximo os músculos da nossa alma, indo em direção aos nossos irmãos. Deus não admite um amor parcial, mas Deus também não admite um amor que seja sinônimo de anedonia, sinônimo de insensibilidade, sinônimo de frieza, sinônimo de você tem condição de dar mais e por que você não dá? Quem é aqui de nós, homens, que já serviu o exército e que estava com a cabeça desse tamanho dizendo, não aguento mais? E eu me lembro até hoje, Sargento Sérgio dizer para mim, quando vocês dizem que não aguentam mais, ainda há muito chão que vocês aguentam. E a gente imaginava que não aguentava e dava um passo mais e eu não sabia até que eu consegui, e dava um outro passo e dizia, eu não imaginava. E aí você, no exército, à luz de muito sofrimento, contra a nossa vontade, e sendo empurrado, forçado e coagido a irmos de direção a um lugar que por vontade própria nós não iríamos, nós conseguimos caminhar muito além daquilo que nós imaginávamos que tínhamos condições para isso. Talvez muitos de nós soframos para que Deus mostre para cada um de nós que
porque a gente tem condições de ir muito mais longe do que nós imaginamos. Essa é a razão, uma delas, para existir sofrimento no meio da igreja. Para que todos nós possamos andar na academia. Não se engane, a pergunta não é se você gosta, é bom você começar a gostar logo, irmão. Porque quanto menos você gosta da academia celestial, mais Deus vai empurrar e vai colocar você. Porque Deus vai forçar eu e você a estirarmos os músculos que existem dentro de nós para irmos em direção aos nossos irmãos. Então, talvez haja uma dificuldade de amor por não sermos regenerados, talvez haja uma dificuldade de amor por sermos imaturos, ou talvez haja uma dificuldade de amor por sermos parciais, ou talvez haja uma dificuldade de amor por falta de exercício. Preguiça espiritual. Lembra onde é que levou? Qual foi o primeiro pecado de Davi antes de ele cair com Batseba? Preguiça. No ano em que os reis saíam para a guerra, Davi está em casa fazendo o quê? Vadio. Ela está preguiçoso. É melhor você chegar em casa cansado de trabalhar do que você cansado de não fazer nada. Então, se o nosso irmão exige que eu ame, exige que eu me aproxime dele, Deus me dê graça. Tem alguns irmãos que não facilitam, tem outros que nem com azeite não desce. O Espírito de Deus derrama mais azeite em mim, me ajuda isso. E Deus diz, eu vou dar graça, pode dar um gerado mais sofrimento. E aí dá sofrimento, e dá pancada, e chulapa para lá, e vai para um lado, e vai para o outro. E você começa a ficar, meu Deus, é só crente que reage assim. E você diz, não, agora eu tenho condições melhores hoje, depois de tanto exercício espiritual, de amar alguns irmãos que antes talvez eu tinha muita dificuldade de amar. Então eu queria fazer uma pergunta bem simples. Qual é a dificuldade que eu e você temos de amar os nossos irmãos? Eu queria perguntar onde é que nós nos encontramos. Porque Jesus diz ele que crescia em graça, em sabedoria, desde pequeno, na presença de Deus e na presença dos homens. Ele é o grande exemplo de alguém que se exercitava, ele é o grande exemplo de alguém que era inteiro, ele é o grande exemplo de alguém que era fervoroso, de alguém que esticou todos os músculos possíveis. E a concretização do amor dele foi a realização de cada um de nós, daqui um pouco, de experimentarmos a glória na vida celestial. Talvez eu queria que nós saíssemos daqui sem colocar mais a dificuldade de amor no outro. E antes, começarmos a verificar a dificuldade de amor em nós. Porque antes do outro, nós. Porque nós devemos amar fraternalmente, devemos amar santamente, mas devemos amar intensamente. Deus abençoe cada um de nós e nos ajude a experimentarmos na Igreja Presbiteriana do Cruzeiro uma igreja que é natural no exercício do amor. Porque se não for natural, Deus vai fazer ser natural com os métodos dele, não se engane. Mas é isso que Deus espera, que haja cordialidade e esse amor santo e íntegro no nosso coração. Vamos orar? E que Deus nos abençoe e Ele nos ajude a experimentarmos isso, a despeito dos irmãos, a despeito da sociedade e a despeito até de nós mesmos. Mas cada vez mais oremos para amar e nos aproximar de nossos irmãos. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra. Louvado seja o Teu nome. Obrigado porque percebemos como é possível a existência do amor. Percebemos como ele é necessário, se crentes em Cristo somos. Se qualquer um de nós aqui tem dificuldade de amar uns aos outros, o Espírito Santo de Deus nos ajuda. Clamamos pela Tua misericórdia, clamamos pela Tua presença, clamamos a Deus para que o Senhor coloque em nós aquilo que não é natural em nós, mas é natural em Ti. Para que na igreja seja natural, porque há pessoas redimidas, há pessoas regeneradas, que não confiam umas nas outras, mas não obrigatoriamente, porque toda a carne é erva, nós somos breves, nós passamos rapidamente, nós confiamos em Ti, ó Deus, de nos dar aquilo que não temos, de superabundar em nós aquilo que é superabundante em Ti, de refletirmos em nós aquilo que é essencial no Senhor. Dá-nos graça, Pai, para termos uma igreja amorosa. E, ó Espírito de Deus, faz cada vez mais com que este aspecto do fruto do Espírito seja abundante nessa igreja, seja real,
seja vivido, seja experimentado, seja cordial, seja inteiro, em nome de Jesus. Porque é isso que Jesus fez por nós. É isso que Ele continua fazendo por nós. Amando de maneira santa, amando de maneira inteira, amando de maneira fervorosa. Nós experimentamos todos os dias o amor de Jesus Cristo por nós, com os efeitos daquilo que Ele fez na cruz do Calvário, ó Deus, por causa das qualidades existentes nele. Mas isso deve se fazer refletir em nós. Se existe dificuldade de relação, que ela seja vencida em nome de Jesus. Se existe dificuldade de aproximação, que ela seja vencida em nome de Jesus. Se existe dificuldade na perseguição, que ela seja vencida em nome de Jesus. E possamos ter uma capacidade tão grande que amemos até o nosso inimigo, até aquele que não é nosso irmão. De tão superabundante que o Senhor há de trazer o seu Espírito sobre nós. Superabunda o Espírito de Deus nos nossos corações, para que o amor que é superabundante em Ti seja superabundante na Igreja Presbiteriana do Cruzeiro. Seja conosco, que é o nosso clamor. Ó Pai, e em nome de Jesus nós clamamos nessa noite, para que o Senhor vire o rosto para nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos dê da tua paz. É a nossa oração e é o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém.